Olá, boa noite! Finalizando a nossa semana com uma live maravilhosa sobre autocuidado e com uma profissional maravilhosa que é uma dermatologista. Ela atende em Ourinhos, a doutora Paula, e vocês vão gostar bastante, né, do que nós vamos falar hoje no nosso encontro. Então, muitas vezes a gente desperta para esse autocuidado tarde. Para falar a verdade, eu vou fazer 40 anos e esse ano é que me caiu a ficha do quanto é importante a gente se cuidar. Hoje eu tenho várias manchinhas no braço em razão de ter tomado muito sol, eu era apaixonada por sol. Aí a gente vai evoluindo, a gente muda e eu trouxe consequências hoje dessas manchas, de não se prevenir, né? E hoje a Paula vai trazer pra gente várias questões falando desse autocuidado, né? Principalmente por ela ser dermatologista, relacionado a esse cuidado com a pele. E eu gostaria de saber, Patrick, Nádia, sejam bem-vindos. Coloca aí, tira um print da tela e coloca lá no stories de vocês, vem pra live que a gente vai falar sobre autocuidado hoje. E assim mais pessoas vêm participar com a gente. E já começa respondendo, vocês têm esse hábito de cuidar da pele? Né? Se cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar do corpo ou não. É importante a gente saber disso, tá? E agora, principalmente, né, nessa quarentena, em períodos aí de isolamento social, a gente sabe que a tendência é todo mundo ficar de pijama, é todo mundo enrolar o cabelo, às vezes nem pentear. Hoje eu atendi uma paciente, sabe qual foi o desafio dela? Fazia vários dias, né, porque ela está com síndrome do pânico, que ela não se cuidava, que ela fica só deitada, não penteia o cabelo, não lava o cabelo, e esse foi o desafio dela. Parece algo simples, mas que a gente precisa exercitar, né? Então, pequenos gestos, como hidratar a pele, hidratar o cabelo, já pode fazer bem para nossa autoestima, para o nosso bem-estar, mesmo que ninguém veja. A gente tem que fazer isso por nós e não pelas pessoas. Vamos ver se minha convidada já chegou, para que eu possa chamá-la para o nosso bate-papo. Vamos lá. E para quem não conhece, né, a Paula ela atende em Ourinhos e coisas aí nessa época de pandemia, se tem como fazer atendimento online como todo mundo, acredito que não, né? Mas ela vai esclarecer isso pra gente hoje, tá bom? Então, já estou aguardando. E coloca aqui, vocês têm o hábito de se cuidar, é importante para a gente saber, porque vocês vão anotar aí dicas preciosas. Bem-vinda, Bel, Marlon, tem bastante seguidores aí. Paula, bem-vinda! Quero começar a nossa noite agradecendo pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né? Por topar numa sexta-noite vir aqui contribuir com várias pessoas nessa questão, nesse quesito do autocuidado. Algo que é tão importante para a gente nos dias de hoje, sempre foi, mas que às vezes a gente desperta muito tarde. Com certeza. Obrigada, Cibele, boa noite para todo mundo. É um prazer estar falando desse tema que eu gosto muito. Então, o prazer hoje é todo meu e eu espero que eu contribua um pouquinho com algumas dicas aí. Com certeza, né? Então, para quem está aqui na live, gente, printa a tela, coloca lá no Stories, vem para a live com a Cibele e com a Paula, chama mais gente para que todos anotem aí essas dicas preciosas que a Paula, dermatologista, veio falar com a gente hoje. Paula, e daí? Eu, enquanto psicóloga, estou conseguindo atender online. Pergunto para todos os profissionais, tem algumas áreas que conseguem, outras não. E no caso aí
No seu caso, como estão os atendimentos? É possível atender online? Não é? Como funciona? Então, alguns casos eu consigo. Quando são pacientes mais antigos, que eu sei da história, que eu consigo lembrar, né? Então eu consigo. Outros não, realmente eles têm que vir pessoalmente. Alguns casos novos também, mais urgentes, aí eu não Sim. consigo atender online. Porque Mas, tem toda uma avaliação, né, da pele e tudo mais, né, Paula? sim, às vezes a imagem não fica tão boa pela tela. Às vezes a gente tem que palpar, ver a temperatura na pele para ver como é que tá, se tem alguma infecção realmente, se tem algum aumento de temperatura, aí fica um pouquinho mais difícil. Sim, Mas a ótimo. gente está conseguindo, eu estou conseguindo contornar bem essa questão e estamos indo, seguindo em frente. Ah, isso mesmo, daqui a pouco passa, né? Então, a gente sabe, Paula, que a vida da gente é muito acelerada, né? É a casa, é o esposo, são os filhos, e leva na escola, e busca, e tem o trabalho. E muitas vezes falta tempo para a gente ter esses cuidados pessoais, porque aí é pele, é corpo, é cabelo, dá trabalho, né? Dá, E a gente sabe que as pessoas, todo mundo hoje quer ficar bonito. sim. Quer ficar bonito, mas às vezes não quer despender desse tempo para colocar em prática alguns cuidados mesmo. Então, fala pra gente, como é que o estilo de vida reflete na pele? Tem ligação ou não? Então, com certeza tem. Eu digo que a pele, ela é um reflexo da alma. E nós brasileiros, a gente tem uma ligação muito grande com a beleza, né? Sim, Então, o estilo de vida, ele reflete a alma, ele reflete o estado de saúde da pessoa, do indivíduo, e tudo começa pela ingesta de água. Parece tão simples, mas às vezes a gente esquece de tomar a quantidade adequada de líquido, de água, para conseguir uma boa hidratação. O segundo ponto é a alimentação, que eu acho que é onde tudo começa, porque sim. a gente é possível ingerir, aliás, nutrientes, vitaminas, antioxidantes capazes de manter o bom funcionamento do corpo, no caso da dermatologia do cabelo, né, da pele e das unhas. Então, a alimentação ela é fundamental e nesse ritmo acelerado que você citou, Sim. a nossa sociedade começou a ingerir muito mais produtos industrializados e ultraprocessados. Então, o que Hum, aconteceu ultimamente? O que andaram pesquisando? Existe um fenômeno de glicação, ou seja, quando tem muito carboidrato de baixa qualidade e aí muito açúcar, produtos açucarados, ocorre uma glicação no nosso organismo. Essa glicação parece tão simples agora que eu vou explicar, mas os cientistas levaram anos para decifrar essa reação química. É quando a glicose ela se liga a uma proteína. No caso da dermatologia, da pele é o colágeno e a elastina. Essa ligação, às vezes, ela desestabiliza o colágeno e ele acaba sendo fragmentado, ocorrendo uma maior aceleração do nosso envelhecimento. nossa, Outro aspecto de piora desses alimentos é a piora da acne em alguns pacientes já predispostos, porque sim, algumas substâncias pró-inflamatórias são liberadas, exacerbando o quadro de acne. Então, aquela sim. história do passado que chocolate piora a acne, de certa forma, tem essa relação e descobriram o porquê dessa piora. Então, esse fenômeno ele é muito interessante e nos faz refletir por que a alimentação tem tudo a ver com a pele. Nossa, Né? então a Páscoa chegando aí, todo mundo se esbaldando no chocolate, tem que ficar em alerta, né? Porque isso Então, interfere. eu deixo um parênteses, desculpa te interromper. É assim, dá pra gente comer o chocolate de uma boa qualidade, ou seja, dá preferência para aqueles mais meio amargo ou mais amargo, porque eles têm menos índice de açúcar. E o cacau, ele é muito bom porque ele tem antioxidante.
Então, Hum, na Páscoa, eu dei preferência, às vezes, para um chocolate meio amargo, porque ele não é de todo ruim, né? É lógico que a sim. gente vai saborear com bom senso aí e com uma, né, quantidade não excessiva. Mas é uma dica Oh, aí para não, não se prejudicar. E aí, uau! Maravilha. outro aspecto, Sibeli, que eu queria falar do estilo de vida também, a qualidade do sono influencia bastante. O controle Sim. do estresse, da ansiedade, que você vem brilhantemente falando nas suas lives, né? E o Obrigada. controle dos hábitos nocivos, que é o cigarro e o consumo excessivo de álcool. Então, isso é uma Sim. preocupação também de saúde pública, né? De saúde física, mental, né? Desses hábitos. E, em contrapartida, a gente tem um bom aliado, que você falou recentemente, que são os exercícios físicos. Exercícios Hum, físicos moderados, eles são sempre muito bem-vindos nesse controle de é. ansiedade, na questão do bem-estar também. Então, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu recebo muita mensagem de gente que está desistindo de correr porque causa flacidez. Eu recebo Ah, muito direct aí, olha perguntando se aí, isso tem. boa, boa, hein, gente? Exercício físico causa flacidez? Olha A lá, isso é corrida. Na corrida. verdade, a corrida, todo mundo me pergunta. Então, vamos ver se isso é verdade ou não. Aqui Ó, ninguém está falando em atleta. Eu tenho pacientes atletas, e aí é outro departamento. Ninguém aqui é atleta de elite. Todo mundo que vai correr, na verdade, ele vai fazer um aquecimento na esteira, ele vai fazer uma atividade moderada. Nesses sim, casos, tem uma preocupação especial. Agora sim, eu vou correr uma maratona na São Silvestre, são atletas de elite. Para esses atletas, a gente tem essa preocupação, porque pode mesmo é, acelerar esse processo de flacidez pelo impacto contínuo. Aí a gente entra com muito antioxidante, com uma alimentação muito adequada, é uma equipe multidisciplinar quando os pacientes são atletas de elite. E eu tenho sim. alguns, né? Então tem toda essa questão de liberação de alguns radicais livres, de aumentar o metabolismo. Então, de certa forma, só para esclarecer a questão da atividade física, porque está muito na moda aí, todo mundo, né, querendo combater a flacidez, o envelhecimento, e eu achei bacana fazer esse parênteses, que a Não, maioria maravilha. aqui, nós mortais não vamos correr a São Silvestre. Então, Sim. tem essa questão aí. Ótimo, maravilha. E a gente sabe, né, Paula, que o autocuidado, ele é uma atitude carinhosa com a gente mesmo. Eu costumo dizer que o primeiro cuidado, eu tenho falado muito disso no meu Instagram essa semana, que eu tenho que ser prioridade. Porque se eu estou bem, se eu cuido de mim, a gente consegue passar isso em todas as áreas da nossa vida. Porque aí a nossa autoestima melhora, a nossa saúde mental melhora. E é claro que é importante a gente tirar algumas horinhas do dia para cuidar, né, da pele, para cuidar do cabelo, da mente e tornar isso um hábito. Então, eu queria até que você falasse para gente como que eu posso, então, organizar a rotina de autocuidado frente a toda essa correria que a gente está falando aqui? O que faz sentido? O que que eu posso colocar? Como funciona? Conta um pouquinho para gente. Então, você falou na pergunta, já tem uma palavra muito bacana que chama organização, que é organizar. E outra palavra muito importante é reservar um tempo para você, uma frase importante. A gente precisa reservar um tempo para si. Afinal, a pele é o que você vai ver todos os dias da sua vida, né? E Sim, é muito desanimador você olhar todo dia para o espelho e não gostar do que se vê. Então, a mulher cuida de todo mundo, de todos à sua volta, é marido, filho, sim, carreira, e muitas vezes esquece de si.
Então, reservar um tempinho para esses autocuidados, ele é fundamental, até para o seu bem-estar. Quando a paciente está muito incomodada mesmo, procurar um especialista, muitas vezes é terapêutico, porque daí a gente indica, às vezes, passos mais específicos para ela poder seguir nesse caminho. Ótimo. Exatamente. Eu até comecei falando, Paula, que assim, eu sempre fui muito nessa questão de, eu gosto de me cuidar, mas de passar creme. Isso eu sempre fui muito desleixada. E antes, né, na minha adolescência, eu amava sol. Eu deitava, ficava estirada lá e passava o protetor, mas nada assim tão significativo que pudesse falar assim, olha, Sibeli, se cuida. E agora eu vou fazer 40. Esse ano eu completo 40 anos. E o que que acontece? Esse ano é que me despertou essa necessidade, esse desejo, essa coisa assim, esse prazer por levantar, lavar o rosto com sabonete, passar um creme para o dia, algo para a noite. Então, assim, como a gente também, a gente quer ficar bonita, a gente quer, não quer envelhecer, quer ficar com a pele de bebê, mas a gente também relapsa nesse sentido, né? Então, a gente vê também que nas farmácias tem assim aquelas prateleiras lotadas de produtos. Uns mais caros, um mais barato, um que tem ácido não sei o quê, o outro que tem vitamina não sei o quê. E a gente fica perdido diante dessa oferta. Né? Você poderia falar para a gente um pouquinho dessas dicas de produto, como que a gente escolhe um bom produto, o que que a gente tem que priorizar, o que que a gente vê preço ou não, tem algum segredo para isso? Então, eu sempre sugiro uma rotina mais resumida para as pacientes, porque, afinal, como você diz, é uma correria. Se eu passar milhares de cremes, a paciente não vai ter tempo de fazer todos esses cuidados e acaba deixando os primordiais de lado. Isso. Então, o que a gente precisa, na verdade, é muito menos do que a indústria quer nos vender. Então, eu deixo passos bem resumidos. Uau! Você falou, isso mesmo, você falou da fotoproteção, da proteção solar. Fora o aspecto, assim, da beleza, né, das manchas, a gente vive num país tropical. Então, a maioria do ano, a gente está com alto índice de radiação ultravioleta. E o Sim. Brasil, ele, segundo o INCA, o câncer de pele, ele é o mais prevalente das neoplasias, o câncer de pele não melanoma. Então, Olha, seria, assim, difícil para eu não falar da questão da fotoproteção ótimo. quando a gente está com esse índice do INCA. Agora, lógico, outros aspectos também, porque o sol, além de carcinogênico, ele é muito responsável pelo nosso envelhecimento e pelas nossas manchas. Então, se for começar pela prateleira da farmácia, eu começaria do protetor solar, que ele é o principal, ele é o começo de tudo. Lógico que todo mundo me questiona a textura, o E cheiro. eu ia até perguntar, mas qual o melhor protetor? Como que a gente escolhe, né? Sim, com certeza. Como que escolhe o protetor? De acordo com a sua pele. Por exemplo, a gente mora num país tropical, como eu havia falado. A gente tem o calor, a umidade. O que os pacientes reclamam muito é da transpiração, né? Sim. E hoje em dia a gente tem no mercado alguns protetores que têm substâncias capazes de absorver essa umidade da pele e tem protetores capazes de enxugar, entre aspas, absorver as moléculas de oleosidade. Então, já é possível, né, comprar protetor toque seco. Existem Ó, milhares de marcas, cada vez melhores. E um outro público também que me pergunta sempre dica, quem tem mancha. Sabe aquele melasma que as sim. mulheres geralmente têm, que são aquelas manchas acastanhadas aqui
no rosto depois de gestação, depois de uso Sim. de hormônio. Esse público, eu vou dar uma dica interessante. Procure protetor com cor, com base já. Por quê? A gente tem o dióxido de ferro, o óxido de ferro, desculpa, na composição, que ele vai proteger da luz visível também. Então, vai ter uma alta proteção para essas pacientes que têm essas manchinhas. O próximo Ó, passo, né? Então, depois, né, eu fiz lá, eu coloquei o protetor solar, eu repassei durante o dia, sei lá, maquiagem. Chega em casa, faça uma limpeza adequada, uma limpeza boa, com sabonete neutro, pode ser com uma solução micelar, para quem tem uma pele mais sensível. Porque, além de obstruir os poros, toda essa bagagem de maquiagem, de protetor, a gente tem um outro fator muito estudado que é a poluição. Então, a poluição também foi assim, implicada com o aumento do envelhecimento cutâneo também. Então, é um dado assim nossa, que nem todo mundo sabe, mas ela existe. Né? Então, a sim. limpeza é muito adequada. Depois de limpar, vamos hidratar a pele com hidratante também específico para sua pele, para não ficar muito encebada, digamos assim, não ficar muito pesada a pele. Existem protetores com toque seco, com mais suaves, assim, para quem não gosta dessa sensação de ficar pegajoso. Sim. E algumas mulheres, assim, na pós-menopausa, ao contrário, existem hidratantes que são mais específicos para essa faixa etária, que daí tem um alto poder de hidratação. Então, hoje em dia, a gente tem toda uma versatilidade de produtos para atender diversos públicos aí. Uau, eu adoro, eu uso o protetor com cor, porque, na verdade, eu estaria passando a base, então, ao mesmo tempo, né, já une aí o protetor com cor e já está protegida. A Vai Mariane, ficar mais Paula, ela pergunta protegida, né? mais protegida, mais bonita Mais e protegida. protegida, que beleza. Sim. A Mariane, ela perguntou assim, ó, a pessoa que é diabética muda muito a pele e a flacidez? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu não sei a idade da Mariane, né? Então, ela falou que só tem diabetes, né? O Isso. diabetes, ele vai ter Coloca pra uma gente sua idade hidratação aqui, menor. Mariane. A gente vai ter uma hidratação menor da pele. A pele vai ficar um pouco mais ressecada. Então, tem que hidratar mais mesmo, porque a pele muito ressecada, ela pode dar coceira, né? Então, tem esse detalhe também, para evitar dermatite, para evitar alergia. Então, os diabéticos, uma dica interessantíssima é caprichar na hidratação, hidratante. Ó, E a ela tem questão da, 38 da anos, idade, Paula. não precisa falar a idade, que às vezes é indiscreto perguntar, tá? É, a mulher, se for depois da menopausa, ela falou da flacidez, existe uma diminuição na produção de colágeno. Aí não tem a ver tanto só com diabetes, teria a ver com a diminuição da produção de colágeno que a gente sofre a partir dos 25, 30 anos, a gente começa a diminuir e chega na menopausa essa diminuição de produção e ocorre uma quebra das moléculas de colágeno também, uma fragmentação maior. E do diabetes, assim, só fazendo parênteses, tem que ser muito bem controlado e aquela dica da alimentação é muito boa, porque a glicação, que eu falei que quando tem muita glicose, né, circulando, a gente aumenta esse processo de glicação, que eu expliquei lá no primeiro bloco que aumenta o envelhecimento. E a Lexi que está perguntando, a pele muda também para quem tem tireoide. É diferente ou não tem nenhuma alteração? Como você. Então, quando ela fala de tiroide, aí eu vou subentender que é o hipotiroidismo, né? Sim. Que é o mais comum. Então, vamos lá. Se for, né? Se for o hipotiroidismo, a pele, ela tende a ficar mais ressecada também.
e pode ter um pouco mais de queda de cabelo, as unhas podem ficar mais quebradiças. Então, uma dica para quem tem problema de tireoide, também redobrar a reaplicação, redobrar os cuidados com a hidratação. As unhas quebradiças, agora com o pessoal lavando mais a mão e passando álcool gel, Sim. vai ficar mais ressecada. E a unha também acaba ficando mais quebradiça. Então, passa o hidratante na mão e perto das unhas também, que elas ficam bem ressecadas. O hipotiroidismo é né, tem esse agravante aí de ressecamento. Então, ela tem razão, sim. A pergunta é muito Ótimo. boa. E assim, né, Paula, a gente sabe que é importante a gente se cuidar, mas quando a gente fala também de autocuidado, a gente precisa ter em mente, às vezes as pessoas acham que precisa de muito produto, de muita coisa. Enquanto profissional da psicologia, né, enquanto psicóloga, eu sempre peço para os meus pacientes colocar na rotina deles todos os dias, que seja 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos é melhor que nada. Porque autocuidado é um banho relaxante que você toma, né? É dormir bem, se permitir aí dormir mais meia hora, mais uma hora. É acordar mais cedo para você fazer, né, um exercício físico. Então, é cuidar da mente e cuidar do corpo também. Então, ou os dois, não tem regra, né? É uma escolha da pessoa. Então, é importante a gente saber disso, que o autocuidado é isso, é você se alimentar bem, é você ter programa que te deixa feliz, é você ler bons livros, é você se abastecer de algo, né, que te gera bem-estar. E isso automaticamente reduz também na redução da ansiedade. Agora, Paula, a gente vê, por exemplo, milagres, né? A gente vê, às vezes a gente vê peles assim milagrosas, a gente tomada pela mídia com um monte de, sabe aqueles potinhos mágicos? Plim! Passou, eu com 40 vou ficar com pele de 15? Sim. Ai, seria tão bom. Nossa, seria ótimo. Então, eu gostaria de saber se isso realmente funciona, esses potinhos pequenos, né? Que parecem mágicos, custam muito caros. Realmente funciona ou não? Olha, nem sempre o que é mais caro é o melhor. Isso eu acho que é uma regra que vale assim para quase tudo na vida, né? Então nem sempre o mais caro é o melhor. Alguns produtos, alguns ativos já consagrados ainda funcionam muito bem, como os derivados de ácido retinóico, o retinol ou retinol, né? O ácido glicólico, os alfa-hidroxiácidos e alguns clareadores. Bom, para saber a porcentagem do ácido, aí é um caso à parte, cada um tem as suas necessidades. Quando a gente fala em ácido, tem que ser uma receita individualizada para não causar nenhuma irritação, nenhuma alergia. Mas eles funcionam muitíssimo bem. Alguns outros ativos, que são mais tranquilos, né, que não precisam de uma prescrição médica em si, também são muito interessantes, como o ácido glicólico, a vitamina C, a vitamina E, né, nesses componentes, ele é muito bem-vindo. Então é isso, é muito individualizado, né? Nem sempre o que eu passo para uma paciente vai funcionar para a amiga dela. Então, essa questão de ácido funciona muito bem, mas eu só peço essa atenção aí, né, na hora de usá-los. Ótimo. Então, gente, saindo dessa live, para quem não tinha, né, esse hábito, coloque na rotina. Abra um espaço aí na sua agenda para você se cuidar, porque também é uma oportunidade para você refletir sobre as suas necessidades pessoais. Eu vejo muitas pessoas reclamando muito das coisas, mas pouco fazendo para mudar a situação, pouco fazendo para mudar a sua condição, né? Então, quando você passa a se cuidar,
quando você passa a olhar para você mesma, é fundamental, né? Porque isso é saúde da mente, é saúde do corpo. E o seu mundo externo acaba sendo um reflexo do seu mundo interno. Então, o que é que você está refletindo? Eu até coloquei, Paula, hoje eu atendi uma paciente de Manaus. E ela falou assim: ai, hoje eu estou tão ruim, não estou conseguindo levantar da cama. Acho que eu não vou fazer a sessão. Eu falei assim: você não acha que é um grande desafio para justamente você sair dessa condição de estar na cama, fazer a nossa sessão e começar a mudança hoje? Ah, mas como vai ser? Porque foi a avaliação, né? Eu não estou conseguindo nem respirar, porque ela está num pânico tremendo. E sabe qual foi o desafio de hoje? Parece algo assim, até comecei falando na live, tão pequeno. Há dias que ela não lava o cabelo, que ela não se cuida, porque o medo de morrer dela tá tão intenso, tá tão grande, que ela me colocou exatamente isso, Sibeli. Já que eu vou morrer, que eu morra quietinha na cama. Então foi bem impactante a sessão, sabe? Então, gente, a gente precisa mudar esse mundo interno, porque a gente investe sempre no externo, mas lembrando que ele é um reflexo daquilo que eu emano sobre mim mesmo, né? Isso é fundamental, fundamental. Comece devagar, mas comece, né? Às vezes a gente tem que sair um pouco da zona de conforto para poder Sim, alcançar, né, alguns objetivos. Eu acho importante. exatamente. E aí você estava até falando dessa ingestão de vitaminas. Por exemplo, né? A gente ouve falar muito da vitamina C, do colágeno, mas eles podem ser nossos aliados ou é mito? Adoro essas perguntas polêmicas. Ótimo. Eu gosto de perguntas polêmicas porque a medicina ela evolui, ela muda. Então, eu vou começar com a vitamina C para a gente não misturar aí a- Ótimo. né, os dois ativos. A vitamina C, ela é consagrada, ela é um ativo consagrado, ela é um potente antioxidante, clareador, ela tem na natureza, nos nossos alimentos. Repetindo, a Uhum. gente mora num país tropical, repleto de frutas cítricas, com baixo custo. Então, por que não aumentar o consumo também, a ingesta dessas frutas? Maravilha, E ótima dica. E a gente esquece disso. barato, né? E também Exatamente. ela pode ser incorporada, a vitamina C ela pode ser incorporada em protetor solar, em cremes e também na ingesta através de suplementação. Quando eu suplemento vitamina C, eu potencializo, é como se fosse uma sinergia com o colágeno, que é o outro ativo que você falou. Sim. Então, por muitos anos, não se aceitava muito bem, porque alguns trabalhos não se mostraram eficazes quando os pacientes usavam colágeno. Hoje em dia, a gente voltou atrás, alguns artigos científicos comprovam o benefício do colágeno hidrolisado, porque conseguiram fabricar colágenos que seriam mais bem absorvidos no nosso corpo. Então, é o colágeno Uhum. hidrolisado, 10 gramas, diluído em água. É o suficiente para ter uma melhora na qualidade da pele e na textura. Agora, sim, Uhum. é uma molécula interessantíssima o colágeno. A gente perde, como eu disse, a produção diminui muito depois dos 25, 30 anos, e isso é gradativo. Então, ele é muito bem-vindo não só para a pele, outros órgãos precisam do colágeno. Só que assim, Sibeli, não esperem que o colágeno seja milagroso, que você vai tomar um colágeno e vai sair também
é como se fosse a máquina do tempo. Ele é nosso aliado. Agora, as expectativas que as pacientes criam em torno do colágeno, às vezes são irreais. Então, para isso que existem procedimentos minimamente invasivos, em que eu acelero a produção de colágeno, que eu brinco na marra, através de injetáveis, através de tecnologias. Mas é só esse parênteses que eu ia deixar bem estabelecido aqui também, né? E Paula, e faz diferença, por exemplo, eu começar a utilizar, né, aí a vitamina C. Olha, a Paula deu uma dica fantástica, gente. Vitamina C está nos alimentos, né? É algo barato que eu posso usufruir todos os dias. E às vezes a gente sempre atribui isso a produtos. Então, não deixem de fazer essa pesquisa, de ver o que é que eu posso estar consumindo, que eleva esse índice, porque é algo barato, natural. E faz diferença se eu começar agora, por exemplo, a ingerir aí a vitamina C, o colágeno aos 40 ou aos 20? O Então, só efeito dele é diferente ou não? fazer um parênteses, deixa eu citar aí que o pessoal às vezes fica interessado em alguns alimentos amigos da pele, né? Primeiramente, não é Maravilha. só a vitamina C, né? Eu vou citar aqui alguns alimentos antioxidantes que eu acho que é uma dica bacana e barata. Então, ó, Ótimo. peixes em geral, porque também tem a proteína, que é ótima. Ômega Frutas 3, né? vermelhas, todas as frutas vermelhas são bem-vindas. Castanhas também. Abacate, que tem uma gordura boa. Então, essas são as frutas cítricas que a gente acabou de falar. Então, tem os aliados da pele. Consumir a parte proteica, a proteína, é importante. A mulher, geralmente, ela peca um pouquinho quando se fala em proteína, mas a gente precisa, tanto para cabelo, para pele, para unha. A mulher Sim. gosta muito de salada, de vegetais, é imprescindível, mas às vezes a gente tem essa questão de não comer tanto igual o homem, né? Na parte de proteína. Então, essas são as dicas, assim, que a gente pode falar de grosso modo da Maravilha. alimentação. Ótimo. Anota aí, gente. Anota aí, são dicas Anota aí. boas e baratas. Com Sim. relação aos cuidados, quanto antes a gente começar, melhor. Não diria suplementar aos 20, 25 anos o colágeno, mas aquilo que eu falei da proteção solar, se você começar mais cedo, com hábitos saudáveis também, evitar períodos de muita incidência de radiação, como das 10 às 16 horas, por exemplo, fazer uso de fotoproteção, não só de protetor solar, mas assim, o uso de boné, chapéu, sombrinha, são medidas assim preventivas e valiosas. E começar os cuidados sempre mais cedo, ele é muito interessante, porque a gente vai ter menos dano, menos liberação de radicais livres, né, no final da vida, porque o sol também ele é acumulativo. Então, Sim. aquilo que eu recebi desde a minha infância, eu vou acumular até os 60, 70 anos, que é onde começa a aparecer algumas células de câncer de pele, etc e tal. E o envelhecimento em si também. Então, essa questão ela é muito bacana que você comentou da prevenção. Não, fundamental, fundamental. É isso mesmo, é prevenção, porque aí depois que o problema já está instalado, é claro que a gente sabe que fica muito mais difícil, né? Então, ótima dica. Nossa, o tempo passa voando, gente do céu! Já são 8h41. Então, vamos lá que eu tenho mais perguntinhas aqui para a gente quase finalizar a nossa live. Para aquelas pessoas que falam assim, ai, Paula, eu não tenho dinheiro para investir em produtos, é muito caro, eu não consigo comprar esse creme tal, esse creme tal.
Tem algo simples que a pessoa possa fazer em casa para ajudar nesse autocuidado? Ou você não recomenda? Tem algum prejuízo, de repente, de eu ficar pesquisando na internet? Ah, achei uma máscara de banana, vou fazer. Que dica você daria para esse tipo de pessoa? Então, eu sempre peço muito cuidado com as receitas caseiras, mirabolantes, de internet. Eu já vi muita queimadura, já vi reações alérgicas e já vi piorar a mancha, porque alguém usou alguma coisa que estava na internet. Então, eu sou contra esse uso de indiscriminado. A gente está em Certo. 2020, a gente está no ano de 2020. A gente tem a nanotecnologia empregada nos nossos cosméticos. Isso é super interessante para quem não sabe. Nanotecnologia ele é complexo, mas eu vou tentar simplificar. É, Tá. uma, é um poder de penetração e de absorção dessas partículas na pele, na derme, numa camada mais profunda, de uma maneira muito mais segura e dermatologizada. Então, o protetor solar, alguns protetores também já estão com essa tecnologia. E o custo não é é, assim fora do inviável. Então, assim, eu não tenho assim condições. Eu acho que comece com um protetor solar, que eu acho que é um bom caminho aí. E até porque, Paula, eu costumo também falar para os pacientes ou para qualquer pessoa que tudo na vida é prioridade. Bom, eu quero muito comprar um vestido que custa lá R$ 500. Nossa, eu vou parcelar em 10 vezes, mas eu quero aquele vestido de todo jeito, eu vou comprar, né? Então, a gente precisa ver o que é prioridade, porque pode ser caro hoje, mas vamos pensar. Quanto tempo esse produto dura? O benefício que eu vou ter para minha pele de curto, médio e longo prazo, né? Hoje em dia a gente também pode parcelar em 12 vezes o produto se quiser. Então, é questão de prioridade. É colocar isso, né, como colocar ali no topo das preferências, me cuidar, passar meu creminho, passar meu sabonete neutro, como você disse, e tem produtos aí, você até colocou, o produto mais caro não significa que seja o melhor. E a gente tem uma crença muito distorcida sobre isso, Sim, eu acho que né? tem de tudo. A gente tem que ser muito criterioso nas escolhas, mas tem produtos maravilhosos. A indústria, eu falei da indústria que quer vender bastante, mas assim, por outro lado, existe um incentivo muito grande em pesquisa. Então, os nossos cosméticos estão cada vez melhores. A nanotecnologia, como eu falei, ela veio para ficar. Muita gente tem que estudar ainda sobre nanotecnologia nesse aspecto, mas ela é um avanço aí na medicina e na dermatologia. Não só a nanotecnologia, mas o quanto a medicina evoluiu para fazer com que a gente envelheça com qualidade de vida, com autoestima, para nos Sim, proporcionar uma pele mais bonita. Então, eu vejo muito por esse lado benéfico também, que 2020 a gente está com produtos assim com uma qualidade impressionante, inimaginável a quantidade de tecnologia que a gente está avançando. E o Brasil, eu tenho muito orgulho porque ele está num patamar muito bom quando a gente fala em dermatologia, em avanço, em estudo. Então, eu fico muito feliz nesse aspecto aí. Então, a gente tem muita opção. E lógico que ó, com o decorrer do tempo, toda essa tecnologia ela vai sendo barateada, entre aspas, ela vai ficando mais acessível ao público. Então, essa é a sim. mensagem também que eu queria deixar aí de otimismo nesse aspecto aí, que a gente pode envelhecer bem, viu? Ai, que maravilha! Bom, Paula, a gente
né, tá entrando aí nos finalmente da nossa live, então. Eu gostaria para a gente fechar com chave de ouro, com tanta dica que nós trouxemos hoje aqui, que foi maravilhoso. Como eu posso, então, principalmente agora com essa quarentena, como que eu posso praticar o autocuidado? Que dica você dá para que as pessoas saiam dessa live diferente, refletindo sobre a importância de olhar para si, sobre a importância, né, desse cuidado do corpo e do bem-estar mental também, e que de repente ele se toque e veja que vale a pena implementar na sua rotina e na sua vida. Eu diria para todo mundo cuidar-se melhor, amar mais, viver a vida com mais leveza, investir na prevenção, como a gente havia dito aqui, porque a longevidade nunca foi tão grande. Todo mundo quer envelhecer com qualidade de vida. E a Sim. pele do amanhã é muito das escolhas que a gente faz hoje. Então, seja seu maior compromisso, não se atrase e não se deixe para depois. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar assim no final. E eu espero que minhas dicas de beleza, de saúde, elas sejam muito valiosas, que vocês possam aproveitar e deixar muito à vontade o público para, se quiser me mandar perguntas depois pelo Instagram, eu terei o maior prazer de respondê-las. Isso, a Paula, gente, ela é uma excelente profissional, né? Eu confio muito no trabalho dela. Ela atende em Ourinhos, então a live abrange pessoas de todos os lugares, mas para quem está na nossa região, então entre em contato, né, no Instagram dela, tira todas as suas dúvidas, porque é importante a gente também, eu costumo dizer que quando às vezes os pacientes chegam até nós, eles têm uma queixa assim, olha, eu já passei por vários profissionais e ainda não me encontrei, né? Então, é importante a gente buscar o profissional certo para que a gente confie no tratamento que ele passa para a gente, né? Esse é um passo, assim, eu falo que é primordial procurarmos o profissional qualificado, o profissional correto, porque ele vai saber te direcionar e quando a gente passa a se cuidar, quando a gente está sendo acompanhada por esse profissional, a gente fica com certeza muito mais tranquila, muito mais feliz e muito mais confiante que vai dar certo e se colocar como prioridade é a chave da nossa qualidade de vida, vamos colocar assim, né? Sim, sim. É, é muito importante tudo que você falou. E eu agradeço muito por ter me cedido esse tema, porque eu acho fundamental. É um passo da zona de conforto, é um passo importantíssimo. Às vezes a gente acha que é uma coisinha mínima, mas que faz toda a diferença. Então, obrigada, Oh, Sibeli. Obrigada por todos os pacientes que entraram. Eu vi várias pessoas que eu conheço. Obrigada pela participação. E mandem perguntas aí pra gente que depois a gente responde também, né, com Sibeli? certeza. Então, eu quero te agradecer, Paula, por essa contribuição maravilhosa, por estarmos aqui, né, contribuindo mesmo com as pessoas que você na sua área de beleza, eu na minha área, né, de saúde mental. A nossa meta principal, a nossa missão é fazer diferença, é transformar a vida das pessoas. E que bom, né, que tem pessoas que despertaram para esse cuidado, seja físico, seja mental, seja espiritual. Também quero agradecer, eu vi vários seguidores meus passando por aqui, então agradeço de coração. Aqueles que vão assistir depois também, todas as lives, elas estão sendo colocadas no meu YouTube. Então aproveita o fim de semana para maratonar, porque essa semana foi top de linha nos temas das lives. Então, muito obrigada, Paula, que possamos ter mais momentos como esse, que Deus abençoe e
Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Que bom, Marlon. Que bom que você gostou. A gente que fica feliz por você estar aqui. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo.